não insista em algo que Deus já tirou da sua vida. A gente tem uma mania de achar que quando o Senhor tira alguma coisa da nossa vida, ou que alguma coisa a gente acaba perdendo, a gente tem mania de insistir naquilo. E tem coisas que não são feitas para nós insistirmos, mas sim, e nós aceitamos e esquecer aquilo. Por exemplo, quando tem alguma coisa que acontece gente, não só em relação a uma coisa, mas em relação a várias coisas. Quando uma porta se fecha, a gente tem mania de tentar fazer essa porta se abrir de novo. Mas muitas vezes, aquela porta que se fechou fez bem pra gente. Vai ser uma coisa que vai ser dolorida, que doeu, mas foi uma coisa que foi um processo pra gente conseguir ser melhor em outra coisa. Porque tem outra coisa que vai ser melhor e não era pra ser aquilo. Então tem portas que o Senhor fecha na nossa vida, pessoas, bens materiais, coisas que às vezes a gente acaba não conseguindo ter, ou que às vezes a gente perde, mas a gente tem mania de insistir. Mas não é pra insistir, é só pra deixar aí que aquilo ali teve um momento que foi bom, mas o Senhor não quer mais aquilo pra sua vida. E tudo tem que ser da vontade do Senhor. A partir do momento que a gente não consegue entender que tem coisas que vão ser da vontade de Deus e não da nossa, a gente vai ficar perdido. A gente tem que entender que tem coisas que não vão ser da nossa vontade, mas sim da vontade de Deus. Muitas vezes a gente não entende quando a gente perde alguém, quando a gente perde alguma pessoa, e a gente pergunta, Senhor, por que o Senhor tirou essa pessoa da minha vida? Senhor, por que eu perdi essas oportunidades, esses momentos? Por quê? Tem muitas vezes na nossa vida, que com as aflições, com as dificuldades que a gente passa, é necessário essas aflições, essas dificuldades, para nós evoluirmos. Vão ter portas que muitas vezes vão se fechar naquele momento, mas que vão ser abertas a outras. Ou vão ter pessoas, vão ter bens materiais que você vai perder naquele momento, mas que depois vão vir outras pessoas até melhores. Então, é claro, aquela pessoa pode ser importante para você naquele momento, mas muitas vezes o Senhor não quer que você continue, quer que você evolua. Então, tudo tem um motivo e não insista em algo que Deus já te deu um não. Se aquela pessoa não te faz bem, se aquele momento não te faz bem, se aquela situação que você está passando, você vê que, poxa, caramba, eu acho que não tá me fazendo bem, eu acho que o Senhor não tá se alegrando com o que eu tô fazendo, sai disso. Se o Senhor já tá te dando um alerta pra você sair, sai disso e não volta. Se o Senhor já te deu um não, é um não e não tem o que mais fazer. Não volta atrás. Uma coisa que eu aprendi com meu pai é que se for para os nossos sonhos, se for para o nosso maior sonho que a gente quer, seja uma casa, seja um emprego, seja um trabalho, algum sonho, alguma viagem, alguma coisa que você tem, não aconteça, o que você vai fazer? Você vai ficar chateado com o Senhor? Você vai parar de tentar ter o Senhor na sua vida? Você vai parar de procurar o Senhor? Não. Se for para o seu maior sonho não der certo, mas eu espero que dê certo, mas se não for para dar certo, glorificado seja o nome do Senhor. A gente não pode deixar que as coisas terrenas virem coisas prioritárias na nossa vida, porque o Senhor tem que ser a prioridade na nossa vida. Se os nossos sonhos, se as nossas coisas forem mais prioridade que Deus, o Senhor não vai permitir que aconteça. Então, o Senhor tem que ser o quê? A prioridade na nossa vida. Independente do que aconteça, por mais que a gente tenha que perder pessoas, não tô falando que vai ser fácil, vai ser difícil, mas glorificado seja o nome do Senhor. Então, a gente tem que entender que, por mais que a gente tenha sonhos aqui na Terra, que a gente queira um dia, ter uma casa, ter uma vida boa, um carro dos sonhos, se não for para acontecer, glorificado seja o nome do Senhor. Porque é uma coisa que meu pai também sempre fala, o Senhor vê coisas além dos nossos olhos. O Senhor sabe o que vai fazer bem pra gente e o que não vai fazer. Ah, mas Sara, a gente tem um livre-arbítrio, a gente pode decidir se vai fazer ou não. Sim, mas tudo também tem que ser conforme a vontade de Deus. Então, por mais que você tenha escolhas, você pode fazer escolhas, quem dá a última palavra é o Senhor. Então, todos os sonhos, todas as coisas, entrega nas mãos do Senhor. Por mais que aquele sonho que você quer não aconteça, vai ter uma outra coisa que vai dar certo. Muitas vezes aquilo não ia fazer bem pra você, ia fazer você se afastar do Senhor, ia fazer você fazer burrices. Então, tudo tem um motivo. Eu não tô falando aqui que é fácil, não é fácil você ver o seu sonho não virando realidade. Mas tudo tem um motivo. E outra coisa, o Senhor tem que ser a prioridade. Se for pro seu sonho, seu maior sonho não der certo, mas você continuar
firme no Senhor, glorificado seja o nome do Senhor. Mas é claro, não tô falando aqui pra você que você não tem que deixar de querer os seus sonhos. Você pode sonhar. Você tem que, claro, né? Você tem que estudar, você tem que, né, batalhar pelos seus sonhos. Eu tô falando isso, mas você não pode deixar com que as coisas, os bens materiais, virem prioridade na sua vida além do Senhor. Então, é isso que eu tô querendo mostrar pra vocês, sabe? Então, procure orar sempre, procure colocar o Senhor, pedir, Espírito Santo, me conduza, me mostre se isso, esse sonho, essa pessoa, sabe, isso que eu tô fazendo, tá fazendo bem, é legal, não é? Então, nós devemos também ser conduzidos pelo Espírito Santo. Em tudo que vamos fazer, a gente, sabe, conversa com o Senhor, isso faz sentido? Isso que eu tô fazendo tá legal? E se o Senhor tá te dando alerta, tá falando, não é essa pessoa, não é esse sonho que vai dar certo, não é isso que vai dar certo, se o Senhor tá te dando alertas que isso não vai dar certo, não continue. Se o Senhor falou não, é não. E ore por isso. Ore para que o Senhor te dê forças, porque nem sempre é fácil a gente aguentar isso. Então, né, a gente aguentar esse fato que aquilo não vai dar certo. Então, ore. Peça para o Senhor possa te dar forças, para que Deus possa tirar toda a tristeza. Porque, gente, não é fácil o seu maior sonho, às vezes não acontecer, alguma coisa que você queria muito dar errado. Então, ore, sabe? Não insista em alguma coisa que Deus já te deu resposta que não era. Não insista. O último versículo que eu quero citar aqui e falar para vocês é Provérbios 16:9, que diz assim: em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Então, muitas vezes, a gente planeja ter sonhos, a gente planeja ter uma casa, um carro, a gente planeja ter uma família, a gente planeja muitas coisas, mas quem nos conduz, quem nos mostra os passos, as coisas que a gente passa até conseguir isso, é o Senhor. Então, por mais que aquilo que você está passando não está sendo muito fácil, está sendo uma coisa dolorosa, você tá difícil para aguentar isso, se mantenha forte, porque o Senhor tem outros planos para você. E que muitas vezes vão ser melhores que esses que você tem imaginado. Então, não fique triste com o Senhor, não, deixe essas coisas te afligir. Não é fácil você ver os seus sonhos, os seus planejamentos indo por água abaixo, mas o Senhor tem planos para você, Jesus tem um propósito, Jesus te ama, e é isso. Então, só não insiste em algo que o Senhor já te deu um ponto final. Se aquilo não vai fazer bem, se afasta. Se alguma pessoa, se alguma amizade só tá te levando para o mau caminho, não insista, mas ore por essa pessoa. E muitas vezes a gente fala ore por fulano de tal, ore por ciclano, mas ore também por você mesmo. Se você está passando por um momento complicado, um momento difícil, ore por você mesmo e Deus te abençoe, tá bom? Então é isso, gente. Isso foi pra mim também, porque muitas vezes a gente quer insistir em algo que não é. Então, são amizades, são pessoas, são bens materiais, são sonhos, são coisas. Então, é por isso que nós devemos entregar tudo na nossa vida nas mãos do Senhor. E o Senhor fará conforme a vontade dEle, que é a melhor. Então, é isso. Que Deus possa abençoar você e a sua família. E Deus está te conduzindo e Jesus te ama muito. Beijão.